Olá pessoal, aqui é a professora Gisele e esse vídeo é sobre vademecum. Essa semana recebi muitas e muitas perguntas por conta da minha frase, né? Vademecum marcado demais é vademecum não marcado. E muitas pessoas me procuraram aqui no treinador OAB, trouxeram seu vademecum desesperadas, porque elas mesmas não estavam entendendo nada daquele vademecum. Então eu vou responder alguns questionamentos relacionados ao vademecum. Primeiro, sobre marcação de vademecum, o que é melhor usar para marcar o vademecum. Depois eu vou responder as perguntas sobre qual vademecum eu indico, e aí eu quero que você veja no seu vademecum alguns pontos que eu considero principais que o seu vademecum tem que ter. E por fim, eu vou te falar a marcação básica que eu acho que o teu vademecum tem que ter e está relacionado a esses pontos principais. Tudo bem, gente? Aqui não tem nenhuma propaganda, não tô ganhando nada por isso, tá? E desde já vou deixar bem claro que eu respeito todos os professores, todos os meus colegas, eu sei de todo o esforço que os professores fazem para fazer vocês passarem, mas também respeito os alunos, eu jamais subestimo a inteligência de vocês, alunos, vocês são muito inteligentes. Aqui, na OAB, nada é absoluto. Vocês têm que pegar o que cada professor tem de melhor para ensinar para vocês e adaptar ao seu estilo. É como a escrita de uma peça. A gente tem o nosso estilo, o nosso jeito de escrever. E isso é uma adaptação, né? Você vê aquele jeito de escrever do seu professor e você adapta ao seu jeito de escrever. Vamos começar então? Primeiro ponto. O que é melhor usar para marcar vademecum? As pessoas que me procuraram estavam usando para marcar o vademecum uns grudes de papel. Um grude de papelzinho normal, né? Papelzinho. E o grude já estava todo amassado, saindo. Grude de papel, na minha opinião, ele não é o melhor para marcar vademecum, porque exatamente acontece isso. Ele sai com muita facilidade, desgruda e amassa. E vocês estão numa época da vida que vocês estão a milhão. Da escola para o trabalho, do trabalho para a escola, treino o tempo inteiro, estudo direto, né? Então vocês têm que usar algo mais resistente. Eu costumo usar esses grudes de plástico, que são achados com muita facilidade. Grudes de plástico coloridinhos, eles grudam, desgrudam, não estragam a folha. Tem grudes mais grossinhos, tem grudes mais fininhos. Eu gosto muito desses fininhos aqui, tá? Deixei aqui de exemplo. Em São Paulo, você acha com muita facilidade, mas quem não é de São Paulo, com certeza encontra na internet. Tudo bem? Segundo ponto. Alguns alunos me procuraram desesperados com relação ao código, porque agora começam as fofocas relacionadas ao código. Ah, retiraram tal código no dia da prova. Ah, tal menino perdeu o código, tal menina perdeu o código. Aquele desespero total, né? E isso é muito chato. Algumas histórias, verdadeiras ou não, deixam todo mundo apreensivo. E eu super entendo os alunos. Então, para mim, a minha dica é a seguinte, é a mesma dica que eu passo para o dia da prova, então eu já vou dar um pedacinho dessa dica. A dica é que você chame a atenção o menos possível. No dia da prova, eu costumo falar que a gente tem que ser invisível para o examinador e para os nossos amigos, porque eu digo que é o dia da perda de moral. É o dia que sempre acontece uma pegadinha que a gente desestabiliza. Então a gente tem que usar roupas neutras para não chamar atenção, porque tudo que é colorido chama a nossa atenção. Isso é normal, é psicológico. Então eu não gosto de nada colorido. Principalmente para nós meninas que a gente sempre quer entrar na good vibe. Vamos lá, vamos passar. E aí coloca aqueles esmaltes coloridos, rosa chiclete, coloca aquele vestido verde-limão. E o examinador fica na sua cola. E é muito ruim fazer prova quando o examinador fica muito grudado na gente. E assim é pro vademecum também. E eu sei que você está entendendo o que eu estou querendo dizer. Quanto menos o seu vademecum chamar atenção, melhor. Tudo bem, gente?
é assim. Então, presta bem atenção no seu vademecum e veja assim, se você fosse examinador, ele chamaria atenção? Olha lá, se você está apreensivo com relação a isso, tenta comprar um vademecum o mais neutro possível. O mais neutro possível. Muita gente me pergunta que vademecum que eu uso sempre o mesmo, tá? Então você pode usar esse vademecum com tranquilidade. Pelo menos para mim funciona, especialmente em direito civil. Eu encontro todas as leis, nunca tive problema. Em direito civil, nunca tive problema. Eu uso o vademecum da Saraiva, eu vou mostrar para vocês. Não estou ganhando nada com isso. Uso esse vademecum da Saraiva, inclusive é o vademecum compacto, e eu vou te falar por quê. Porque eu dou aula em pé, e aqui comigo, é ver para crer, eu tiro o coelho da cartola. Então, quando eu dou aula, eu realmente manuseio o vademecum, faço todo o caminho da tese e mostro para o aluno como que se faz. Tá? Eu não faço simplesmente indicação de artigo, porque indicação de artigo todo professor tem de cor. Eu preciso te mostrar, e como eu dou aula em pé, é muito mais fácil de carregar um vademecum compacto. Reparem que esse meu vademecum não tem nenhum tipo de indicação, nada chama atenção nele, nada remete à nossa prova. Então, se você tá com medo, compra algo assim neutro, não tem nadinha remetendo à nossa prova, tudo bem? É esse que eu uso, então... Se você quer me seguir ou quer experimentar, é esse que eu sempre vou usar, inclusive para mostrar vídeos e resolver provas com você. Tá certo? Eu acho muito legal o vademecum da Saraiva. E uso esse sequinho assim, tá? Não tem escrito nada de OAB, concurso, nem nada disso, nem carinha, nem nada. Não chama atenção. Não tem por que o examinador encrencar com esse vademecum. Tudo bem? Legal. O último ponto são as marcações básicas e também o que eu acho que você tem que ver no seu vademecum, o vademecum que você já comprou, que já te indicaram, que você já vem seguindo. Eu não quero que você mude seu vademecum agora não é essa a minha intenção, não estou ganhando nada com isso. Eu só quero que você esteja com o vademecum seguro e que vai te dar todo o caminho. No teu vademecum, o mais importante são os índices. Os índices, que se dividem em dois índices, o índice sistemático e o índice remissivo. O índice sistemático é o do sistema. Normalmente, no caso aqui do meu vademecum, ele fica na frente dos diplomas principais. Ele é o que divide em capítulos, títulos e seções aquele diploma. Tudo bem? Esse índice você raramente vai usar no dia da sua prova. Você vai usar sim o índice remissivo, que são o das palavrinhas. Mas você não vai ter todas as palavrinhas, porque senão não teria livro que coubesse todas as palavrinhas, certo? Então você precisa fazer o exercício, que é palavrinhas que você vai encontrar no problema dado ou na pergunta do problema. Fique atento que muitas vezes a palavra-chave está na pergunta, principalmente para o pessoal de direito empresarial, hein? Depois daquele problema enorme de empresarial, a palavra-chave está na pergunta, na maioria das provas, porque eu fiz todas, ok? Você precisa trabalhar com a palavra que existe, com sinônimos e antônimos dessa palavra, usar o seu raciocínio, certo? Então, primeira marcação do código, que eu vou fazer aqui no meu, eu vou abrir, é o índice remissivo da Constituição Federal, as palavrinhas Constituição Federal. E isso serve para qualquer matéria. O índice remissivo da Constituição Federal, ele salva todo mundo, gente, porque a Constituição Federal está lá no topo, lembra? A gente tem conceitos genéricos na Constituição Federal que te ajudam um monte. Vou te dar um exemplo. Dignidade da pessoa humana. Tá certo? Então, artigo 1º, artigo 3º, artigo 5º, entre outros artigos, você consegue usar em quase todas as matérias. Liberdade, vida, igualdade. Tem conceitos de direito penal, direito civil, tem tributário, tem um monte de coisa. Então, Constituição Federal é essencial. Guarde o índice remissivo, então, botei um grude na Constituição Federal. Tô marcando com você, tá?
Eu coloco um grude qualquer, de qualquer cor. Eu estou fazendo uma marcação básica. Essa é a minha marcação básica para quando eu vou para a prova, tá bom? No meu caso, eu vou fazer de direito civil, mas se você está em outra matéria, marque os diplomas principais da sua matéria. No meu caso aqui, agora, eu vou procurar o quê? Código Civil. Então, eu vou no Código Civil, procuro o índice remissivo do Código Civil, das palavrinhas, pego um grude qualquer e pronto. Pego lá o grude, vou pegar uma outra, qualquer um, vai gente, eu não tenho muita frescura para isso aqui, vou pegar um verde, que ninguém gosta de verde, eu pego um verdinho e grudo aqui, pronto, grudei, mostrei para vocês, índice remissivo, Código Civil. E depois eu vou pro CPC, porque sempre a pergunta que eu vou fazer para mim mesmo, quando eu estiver resolvendo questão, sempre é assim, essa questão trata de direito material ou processual? Quando eu faço essa pergunta para mim, eu já direciono para onde que eu vou. Eu vou para a parte de direito material ou processual. Tá certo, gente? Isso já facilita a minha vida muito, muito, muito. Colei lá de novo um grude no índice remissivo de CPC. Ok. No caso de direito civil, eu tenho um outro diploma que sempre cai. Sempre cai. Sempre, 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 estrategicamente. E estrategicamente também eu digo que você tem que começar a questão por ele, porque ele é muito simples e muito fácil de responder e é uma questão ganha, que é o CDC. Então eu vou procurar o CDC e vou colocar um grude no CDC também. Bom, fique bem atento, gente, porque o CDC, no nosso caso aqui, é um diploma que ele fica na frente, ele não está em ordem cronológica. Então, eu procuro o CDC nos estatutos, acho o índice remissivo, porque ele tem até índice remissivo, tá? Aqui nesse vademecum, e eu vou lá e grudo o índice remissivo do CDC. Pronto, grudei, índice remissivo do CDC, ótimo, consumidor. Agora, existem dois índices para mim fundamentais que tem que ter no seu código. Tem que ter no seu código. Às vezes eles são fundamentais, assim, para mim, eles... Nossa Senhora. E eu vou te mostrar por quê, e você pode fazer a prova aí na sua casa. Então, veja se o seu código tem esses índices. Se eles não têm, eventualmente, eu não quero que você, nessa altura do campeonato, porque nós estamos super em cima da hora, troque de vademecum. Não quero isso. Mas o que você pode fazer é, de repente, pegar um vademecum da Saraiva de algum amigo ou comprar o seu, só para usar o índice remissivo, esses dois índices que são muito bons, se o seu não tiver. Mas, de repente, o seu VAD tem esses índices e você que nunca procurou, porque você não investigou isso. Porque muita gente tem os índices e não investigou. Principalmente aquele que está com o vademecum colado, lembra? E tem que descolar, tá certo? Porque vademecum colado é vademecum de derrotado, ok? E você não é derrotado. Então, vamos lá? Eu vou te falar onde fica. O primeiro índice eu chamo índice de legislação. Ele fica depois da última lei do seu vademecum. Vai lá atrás, bem lá atrás mesmo. E depois da última lei, ele chama lá, ó, índice de legislação. Ó, índice de legislação. Ok? Eu costumo colocar um grude aí no índice de legislação. Ele é muito bom e eu vou te falar por que ele é tão bom. Vou te dar um exemplo. Vamos supor que no seu problema, e eu tô apostando nesse caso, por isso que eu vou dar aqui ao vivo, vamos ver se eu acerto. Cai a cheque. Cheque. Quando cai a palavra cheque, eu vou direto no índice remissivo do Código Civil. Já vou te falar o que vai acontecer. Ele vai te remeter um artigo que não vai te levar para lugar nenhum. E no VID, na remissão desse artigo, também não vai te levar para lugar nenhum. Isso vai ficar perdido. Só que você estudou e você lembra que existe uma lei do cheque. Lembra? Existe, né? E aí você vai fazer o que você sempre fez na faculdade, que não te ensinaram direito. Você vai lá no comecinho do código, e eu vou junto com você. E você vai achar um índice que chama índice cronológico, tá vendo? Esse índice cronológico, ele coloca as leis em ordem cronológica. E sabe o que você vai fazer? Você vai procurar uma por uma lei, vai ficar lendo, vai demorar um tempão para
achar um dia a lei do cheque. Se você achar, porque na hora da OAB você vai estar super nervoso e provavelmente você nem vai achar. Mas, se você souber que existe esse índice de leis, você vai procurar a palavra cheque e direto ele vai te remeter à lei do cheque. Olha lá, 7357 de 85. Direto. E você vai na lei. As leis estão aqui dispostas em ordem cronológica e aí você vai na lei do cheque certinho. Tá vendo como é fácil? Então eu costumo brincar que esse índice cronológico de leis da frente, ele só vai ser usado em uma hipótese, só uma. Quando você não estiver encontrando a sua lei, se de repente o código está organizado de uma forma que as leis não estão em ordem cronológica. Tem código que está organizado diferente, está organizado, por exemplo, por assunto, tá diferente. Só nessa hipótese, você vai lá, você já sabe o número da lei, aí você vai lá e você vai perceber que aqui tem a página que a lei está. Aí sim você vai usar isso. Porque, pelo amor de Deus, gente, ficar falando, gente, vai lá na página tal. Pô, você tem que ensinar o aluno a procurar o artigo e não a página do Vademécum, né? Por favor, meninos, vamos lá. Tem que achar o artigo. E tem mais um índice ainda que eu quero te mostrar, o último, que também é super salvador. Quando você chega no fim do seu Vademécum, lá no fim mesmo, no fim total, existe um índice de súmulas. Olha lá, ó, o último. Índice de súmulas, orientações jurisprudenciais, lá. Esse índice é excelente. Mesmo exercício. Eu sei que tem uma súmula de cheque, mas eu não lembro o número da súmula e eu não achei em nenhum vídeo a remissão para essa súmula. Em direito civil, por exemplo, a maioria das súmulas relacionadas estão no STJ. Aí eu vou lá no STJ e vou começar a ler, e não vou achar. Ou vai demorar muito tempo e eu vou estar nervoso, enfim. Agora, se eu for nesse índice e for na palavra cheque direto, ele já vai me remeter para a súmula correta. Puxa vida, que adianto. É muito, muito bom esse índice de súmulas. Bom, lembrando, gente, essas dicas que eu tô dando foram experimentadas por mim a exaustão em direito civil. Talvez, se você for de outras matérias, principalmente como o direito do trabalho, o seu professor use outro código, como o RIDEL. Eu tenho colegas de direito do trabalho que usam RIDEL. Como, por exemplo, LTR também. Então, veja qual a matéria você está usando. Tem muito código bom, tem código da RT bom, tem uma infinidade de códigos. O importante é você conhecer o seu código. É isso. Se o teu professor indicou o código dele, ele tem que saber o código dele e te ensinar o código dele. Principalmente o professor que colocou a carinha lá naquele código dele. Ele tem que saber aquele código de cabo a rabo, porque eu pressuponho que ele tenha ajudado a montar esse código, principalmente os índices remissivos, né? Para facilitar a sua vida no dia da prova. Então você tem que conhecer. Eu tô te dando só uma dica. Eu uso esse sequinho da Saraiva e sempre dá certo. Uso há anos e adoro esse código. Ele é leve, não tem a desculpa de ficar com código pesado. Nunca vi problemas com ele, porque ele não tem nada de OAB escrita e dá super certo. Mas o principal, a sua bússola, são os índices remissivos. Só se você não achar nada no índice remissivo, que aí sim você vai para o índice sistemático. Última pergunta. E se você tiver numa lei que não tem índice remissivo? Você já parou para pensar? Uma lei grandona, tipo falência? Eu sei como resolver esse problema, mas esse eu vou deixar para um próximo vídeo. Eu tenho alguns recadinhos para falar. Tô adorando o pessoal que tá me chamando de professora blogueira. Obrigada, valeu, obrigada. Tô gostando mesmo. Acho que eu vou adotar esse nome aí, professora blogueira, tá legal. E alunos, sim, eu existo. Tô aqui no Treinador OAB. Se você ainda não tá conseguindo mexer no seu Vademécum, pode me procurar que eu vou resolver o seu problema rapidinho.
uma aula aqui, classe A, que eu coloco você para treinar, você vai suar, mas você vai conseguir. A gente resolve. Tá bom, gente? Eu espero que você aproveite as minhas dicas. Olha o seu Vademecum, conheça ele. Ele é o seu amigo, é a espada do samurai e ela tem que estar afiada para a OAB, ok? Eu quero a aprovação de vocês. Recebi muitas mensagens. Pessoas reclamando que não dão conta. Dão sim, você dá conta. Sabe qual é o meu último recado? Quando a gente era mais novinho, teve um tempo que a gente achava que a gente conseguia fazer tudo. A gente tinha lá dentro da gente um super-herói que ele podia tudo, ele até voava. Eu quero que você relembre e tire lá de dentro do seu coração esse super-herói que topava tudo. Ele falava, vamos, a gente vai conseguir, eu vou. Você tem esse super-herói aí dentro. E você precisa resgatar ele. É você que vai resgatar ele. Você é o responsável pela sua aprovação. Suas mãos, seu cérebro, sua força de vontade. Se você não quiser, não adianta as outras pessoas quererem. Não adianta você ter os melhores cursinhos, as melhores aulas, o melhor Vademecum, o melhor grude. Nada. Cadê você? Cadê o corajoso? Cadê o guerreiro? Cadê o herói? Cadê o super-herói? Você tem esse super-herói aí. Eu sei que você tem. E você pode. Quanta felicidade vai ser quando você passar? Você já pensou nisso? Já pensou quando você for o super-herói de alguém? Mais super-herói do que você já é. Relembra do quão super-herói você já é. E seja mais um pouco. Tá bom? Um beijo para todos vocês. E quem precisar de mim, me escreve. Eu tô lá no www.treinadoroab.com.br. Um beijo para vocês e até o próximo vídeo.